Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos agora para a lista 2 de trigonometria. Então, bem parecida com a lista 1, tá? O número 1. Usando os valores da tabela trigonométrica, determine x e y. Então, no número 1, letra A, vamos identificar, os lados. Então, nós temos os lados 18, o lado x e y. Bom, o 18, ele é a hipotenusa. Por quê? Porque hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa. Nesse caso aqui, 18. O ângulo dado é 60 graus. Então, repara que o lado x está ajudando a formar o ângulo de 60 graus, tá vendo? Quando um lado ajuda a formar, esse lado é adjacente, cateto adjacente, que é o nome dele. O y não está ajudando a formar, e ele também não é oposto ao ângulo de 90, que é o ângulo principal de um triângulo retângulo. O y ele é oposto aos 60 graus, então ele é o cateto oposto, ok? Então vamos lá, vamos escrever o seno, o cosseno e a tangente do ângulo dado. Bom, para a gente saber direitinho como que vai escrever, vamos usar a frase auxiliar, que é a frase só catou, né? Esse S é o S de seno, esse C é C de cosseno e esse T é T de tangente. Então, o seno de 60 graus é uma fração. Quem vai ser o numerador? Aí a frase ajuda, ó. Seno, tô aqui na só. É oposto, O de oposto, dividido pelo H de hipotenusa. Tá vendo? Já vem na ordem. Oposto no nosso caso é Y, hipotenusa no nosso caso é 18. Cosseno de 60, eu olho aqui para o K. É adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente no nosso caso é o X, dividido pela hipotenusa, que no nosso caso é o 18. E tangente de 60, T, toa, oposto dividido pelo adjacente. Oposto dividido pelo adjacente. Beleza. Agora, a gente vai olhar na tabela. Ó, seno de 60 graus, o valor numérico dele é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, no lugar aqui do seno de 60, eu vou botar raiz de 3 sobre 2. Né? Porque eu sei que esse valor aqui é a raiz de 3 sobre 2. Então, botei aqui. Isso é igual a y sobre 18. Tá? Igualdade entre duas frações, multiplica cruzado. 2y é igual a 18 vezes raiz de 3. A raiz a gente vai carregar ela nas contas como se fosse uma letra, tá bom? Não dá para operar com ela não, a gente vai só levar ela. Então, eu quero descobrir o y e o 2 está aqui multiplicando, então ele vai passar dividindo. 18 dividido por 2, 9. Então, nós achamos o valor do y, é 9 raiz de 3. Vamos agora para o cosseno de 60 graus. Olhando na tabela, o cosseno de 60 é meio. Então, olha, o cosseno de 60 vale meio. Então, eu vou colocar aqui no lugar do cosseno, eu vou botar meio. E isso era igual a x sobre 18, certo? Multiplicando o cruzado, nós vamos obter 2x é igual a 18 vezes 1, que é 18. Passando 2 para lá, dividindo, vai ficar 18 sobre 2. X é igual a 9. Pronto, já achamos o x e o y, que era o objetivo da questão. Nem precisou fazer a tangente, ok? Vamos para a letra B.
Então, vamos começar de novo mapeando os lados que a gente tem. Então, nós temos o lado x, o lado y e o lado 15. Bom, o x, ele está oposto ao ângulo de 90. Então, o x é a hipotenusa. O y, em relação ao ângulo dado, ele é oposto, ó. Ele não está formando o ângulo, ele está oposto ao ângulo dado. Então, ele é oposto. E o 15 está formando o ângulo dado, né, que é o ângulo de 45 graus. Então, o 15 é o adjacente, ok? Então, vamos escrever agora seno, escrever os três, seno, cosseno e a tangente, tá? Bom, seno, a frase auxiliar aqui, ó, só, cá, tô. S de seno vai ser oposto dividido pela hipotenusa, y dividido por x. Duas letras na história eu nem vou tentar, porque eu só consigo descobrir a letra se for uma só. Duas não dá. Então, eu não vou começar pelo seno. Vamos ver o cosseno. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. 15 sobre x. Beleza, uma letra só? Vamos lá. Vamos olhar na tabela o valor do cosseno de 45. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 15 sobre x, tá? Lembrando, daqui para cá, eu só substituí, eu só olhei na tabela, tá? Igualdade entre frações, vamos multiplicar cruzado. X vezes raiz de 2 é igual a 2 vezes 15. Então, x vezes raiz de 2 é igual a 30. Raiz de 2 eu vou passar para o outro lado, 30 sobre raiz de 2. É estranho ter raiz no denominador, mas ok. Descobrimos o x. Agora, a gente pode ou colocar o x aqui, né? Ou seja, no lugar aqui do x, a gente põe 30 raiz de 2. 30 sobre raiz de 2. E aí, a gente teria só a letra y na história. E aí, a gente conseguiria fazer. Ou a gente pode ir pela tangente. Vamos ver o que acontece na tangente. Lembrando, qualquer caminho vai dar no mesmo resultado, tá? A tangente é toa, oposto sobre adjacente. Oposto é y, adjacente é 15, certo? Estou sempre olhando para cá, ó, no nosso mapeamento aqui dos lados. Olhando na tabela, a tangente de 45, que eu vou substituir, é exatamente 1. Ó, que bom! Então, 1 é igual a y sobre 15. Igualdade entre frações é fração porque todo número que não aparece o denominador tem um denominador 1 invisível. Então, 1 vezes y, que é y, é igual a 15 vezes 1, que é 15. Ó, saiu de graça. Descobrimos o y. Tá bom? E dessa vez nem usamos o seno. Então, esse foi o nosso número 1. O número 2 é para a gente fazer a conversão de radiano para grau. Então, vamos lá. O número 2, ele dá o ângulo 7π sobre 6 rad e quer saber quanto que isso vale em graus. Bom, a gente começa colocando aqui a correspondência. 360 graus é equivalente a 2π radianos. Então, 7π sobre 6 rad é equivalente a quantos graus? Lembrando, rad embaixo de rad, grau embaixo de grau, tá? Agora, vamos multiplicar cruzado. X vezes 2π é igual a 7π sobre 6 vezes 360, ok? O π, a gente também vai tratar ele como se fosse uma letra, carregando ele na conta inteira. E entre o π e o número na frente dele,
Geralmente eu não ponho nada, mas existe um sinal invisível ali de multiplicação, tá bom? 7π significa que é 7 vezes π. Ok. Desse lado direito aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 7 vezes 360 e o resultado disso eu vou dividir por 6, tá bom? Ou seja, eu vou fazer todas as contas possíveis aqui desse lado. E do lado de cá eu vou repetindo para eu poder, porque não dá para fazer mais nada aqui nesse lado, do x vezes 2π. Então vamos lá, 7 vezes 360 vai dar 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6, 42, vão 4, 3 vezes 7, 21 e 4, 25, vezes π sobre 6. Ainda tem essa divisão sobre 6 ali para eu fazer. Então vamos lá. 2.520 dividido por 6 vai dar 420π, ok? Agora, que já não tem nada para fazer, eu vou tirar esse 2π daqui. Vou mandar ele para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Então, ele vai dividir o cara que estava lá do outro lado. E agora eu posso cortar, ó, π e π. Porque qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. E aí eu cortar tá me falando então que eu nem preciso olhar, porque ter o número 1 ali não faz nenhuma diferença. 420 dividido por 2 vai dar 210 graus. Então, 7π sobre 6 é a mesma coisa que 210 graus. Vamos agora para a letra B. Então, ele quer agora quanto que vale 2π sobre 3 radianos. Então, a gente começa com a nossa equivalência. 360 graus é equivalente a 2π rad. E aí, 2π sobre 3 rad vai ser equivalente a quantos graus? Rad embaixo de rad. E a resposta já vai sair em graus. Multiplicando o cruzado, x vezes 2π é igual a 2π sobre 3 vezes 360. Então, agora aqui no lado direito, eu vou fazer as contas que dá para fazer, que é 2 vezes 360 e o resultado disso divido por 3. E o lado esquerdo eu vou só repetindo. 2 vezes 360 vai dar 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 720π dividido por 3. X vezes 2π é igual a 720 dividido por 3 vai dar 2, 4, 0, 240π. Aí agora não dá mais para fazer nada aqui no lado direito, então vou tirar do lado esquerdo o 2π. Ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Posso cortar π com π. X é igual a 120 graus, ok? Então, repara, se a gente sai de rad para ir para graus, não vai ter π no ângulo não, tá bom? Π é só quando é em rad. Bora fazer aqui agora o número 3, que aí ele dá o ângulo em graus e quer saber o equivalente em rad. Então, a gente também começa com a nossa equivalência. 360 graus é equivalente a 2π radiano. Aí, 144 graus vai ser equivalente a quanto? Grau embaixo de grau, a resposta já vai sair em rad. Multiplicando o cruzado, vai ficar x vezes 360 é igual a 144 vezes 2π. Então, vou fazer a conta aqui do lado direito. X vezes 360 é igual a 288π. Vou passar agora o 360 dividindo. 288π dividido por 360. Agora, ó, essa fração aqui, a gente tem que trabalhar nela para ela ficar com números menores,
tá bom? Então, eu vou procurar coisas em comum entre o número de cima e o número de baixo. Por exemplo, os dois são pares. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 2, que eu sei que eu vou conseguir. 288 dividido por 2 vai dar 144 pi. O pi eu vou carregando. 360 por 2 dá 180. Ó, os dois ainda são pares, mas então eu posso fazer mais uma divisão por 2. Mas repara, essa fração aqui que eu encontrei é igual à fração anterior, só que os números são menores, tá? Esse é o nosso objetivo, é tentar encontrar frações com números menores, para ela ser uma fração irredutível, tá? Na matemática, a gente sempre quer as coisas da menor maneira possível. 144 dividido por 2 dá 72π. 180 por 2 dá 90. Os dois ainda são pares. Então, 36π dividido por 45. Agora, o 45 não é mais par, mas 36 e 45, os dois aparecem na tabuada do 9. Não, 9 vezes 4, 36 e 9 vezes 5, 45. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 9. 36 por 9 dá 4 e 45 por 9 dá 5. Agora, o 4 e 5 já não tem mais como eu reduzir eles, então parou aqui. Então, 144 graus é a mesma coisa que 4π sobre 5 rádio. Beleza? Bora fazer a letra B, então, que é dado o ângulo de 70 graus. Então, eu começo com a correspondência, coloco graus embaixo de graus e vou descobrir aqui. Vou multiplicar cruzado, que vai ficar x vezes 360 é igual a 70 vezes 2π. Fazer a conta ali do lado direito. 140π. Agora eu vou passar o 360 dividindo, que ele estava multiplicando. Beleza. Vou reduzir essa fração. Ó, eu posso dividir já por 10, né, em cima e embaixo, porque os dois acabam com 0. Então, eu sei que eles estão na tabuada do 10. Então, vai ficar 14π dividido por 36. Ó, já deu uma redução enorme. 14 e 36, os dois são pares. Então, vou dividir em cima e embaixo por 2. Vai ficar 7π dividido por 18. E agora não dá mais para reduzir, então parou aqui. Então, 70 graus é a mesma coisa que 7π sobre 18. Ok? A gente continua então no próximo vídeo.